Se assente no seu lugar, seja bem-vindo nessa noite, último domingo de 2023. Mas eu quero dizer para você, ainda não acabou. Por quê? Porque ainda nesses últimos 42 minutos que nós temos de 2023, ainda pode chegar para você a restituição que você tanto espera. 3 meses, né? Vamos terminar agora. 20 anos em 3 meses. Nós vimos os testemunhos, quantas coisas grandiosas o Senhor fez. Sabe, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas isso e aquilo. E uma coisa tão mínima, é tão valiosa, tão importante, tão grandiosa. E Deus é bom. Deus é bom e quer favorecer você. Então repete comigo assim, eu sou favorecido. A palavra nessa noite, que é o culto de domingo, as palavras das células, mas também a palavra da virada. Aí, Deus te abençoe, abençoado. Repete comigo, o Evangelho da Simplicidade. Assim, hoje eu gostaria de deixar, tanto quanto fosse possível, de lado a religião, embora eu saiba que isso é muito difícil, e a gente entende por religião o esforço humano para poder agradar a Deus. E deixar o Espírito fluir. Religião é quando nós nos esforçamos muito para agradar a Deus. Mas hoje, que o Espírito Santo possa fluir na sua vida, fluir sobre esse lugar, sobre cada um de nós, sobre cada família, cada chefe de família, cada mulher, cada irmã, cada jovem, cada criança, em nome do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite eu declaro que pessoas serão restituídas aqui, sairão daqui, doentes sairão curados, enfermos sairão curados. Ó Deus, ideias novas visões serão liberadas nessa noite. Pessoas terão visões dos seus negócios, visões, sonhos para prosperar. Relacionamentos estão sendo restaurados, famílias estão sendo restauradas em nome de Jesus. Esse é o tempo da bênção de Deus, é o tempo da glória de Deus, esse é o ano aceitável do Senhor. E nessa noite, ainda nessa noite, antes de virar, nós vamos receber respostas. E eu profetizo respostas de Deus sobre a sua casa, respostas de Deus sobre a sua família, a bênção de Deus liberada de forma grandiosa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu vejo casais retornando, filhos voltando, pais e filhos se abraçando, perdão sendo ministrado. Oh, meu Deus! Tudo isso em 40 minutos. Então a simplicidade que nós precisamos ter é, por exemplo, ler a palavra de Deus como está escrito e acreditar nela. Não procura explicações mirabolantes, teologias grandiosas, não. Lê simplesmente e acredita naquilo que está sendo falado para você. Não naquilo que eu estou dizendo, e hoje eu vou procurar ser somente bíblico, mas naquilo que a própria palavra de Deus está dizendo para você. Repete assim comigo, hoje eu vou ler a palavra e crer nela como ela é. Aceitar que é verdade e recebê-la na minha vida. Diga simples assim. Se você fizer isso simples assim, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. O texto para essa noite é Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos ler juntos? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós nos deparamos com uma palavra como essa, aceite simplesmente isso. Por exemplo, aceite que você é santo. Por que a palavra diz? A palavra diz assim, irmãos santos. Nós somos os irmãos, diga eu sou. Então, irmãos que são santos. Então, aceite que você é santo.
E a santidade não tem necessariamente a ver com o seu comportamento, mas tem a ver com a sua fé. Então aceite, a Bíblia está dizendo, você é santo. Simples assim. Porque muitas das nossas bênçãos, da restituição, daquilo que a gente quer, das primícias, da oferta, dos pedidos que nós fazemos, nós não galgamos êxito, ou seja, não tem resultado, porque a gente acha que não merece. Vire para quem está do seu lado, olhe para essa carinha de crente e diga assim, você é santo. Diga isso até essa pessoa acreditar, você é santo, porque Ele é santo, você está em Cristo, você é santo, a santidade de Deus está sobre você. Às vezes a esposa está dizendo para o marido que tem um caso fora do casamento. O marido está dizendo para a esposa que bota a mão no dinheiro do mês para poder fazer outras coisas fora do combinado. Mas eu quero dizer para você que, independente das circunstâncias, você está ao lado de um santo do Senhor Jesus. Aceite. Aceita que dói menos, porque essa é a verdade. E quando você crê nessa verdade, ela vai se concretizar e vai se materializar na sua vida. Diga, eu sou santo. Isso simplesmente. Os pecados, as vontades, essas coisas, elas vão sumir. Então aceite a palavra como ela é. E todos nós, como igreja, formamos uma comunidade de santos irmãos. Nós juntos, individualmente, somos santos. E juntos, corporativamente, somos santos irmãos. Tem algum santo aqui? Aceita, meu. Aceita a verdade. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito ali, aceita essa história. E continua. Aceite que você é participante da vocação celestial, ou seja, do chamado celestial. Se você está aqui é porque Deus chamou você. Aceita isso. Eu vim porque quis. Não, ninguém vem porque quis. Ninguém vem porque quer. Vem porque é escolhido. Vem porque é chamado. Vem porque o Espírito Santo já te viu. Vem porque Jesus já olhou para você. E já viu em você aquilo que nem mesmo você é capaz de ver. Então aceite que você faz parte de uma vocação, de um chamado celestial. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha te visto. Diga assim, eu sou chamado. Talvez até você não saiba para quê. Mas é chamado para ser santo. Vire para quem está ao seu lado, diga, você é chamado para ser santo. É chamado para ser salvo. É chamado para ser abençoado. Outra verdade, assim, Jesus é o sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote. Ele é apóstolo porque ele foi enviado. Ele é sumo sacerdote porque na religião antiga havia a necessidade de um sacerdote que representava o povo diante de Deus. E algumas igrejas cristãs, isso existe até hoje. Igrejas lá da Reforma, a Igreja Católica. Nós não acreditamos nisso, eu não sou um sacerdote, eu sou pastor da igreja. E o ministério do sacerdote é de representar o povo diante de Deus. E como Jesus ele é o sumo sacerdote, não há mais necessidade de nenhum outro. Jesus é sumo sacerdote, ou seja, ele representa cada um de nós diante de Deus. Por isso nós que somos crentes sabemos, e desde criança se ensina um negócio mais ou menos assim, olhinhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Mas esse amém vem acompanhado de algo, em nome de, porque ele é o sumo sacerdote. É ele que te representa, o sumo sacerdote nos representa diante de Deus. Então tudo que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus. E às vezes as pessoas ficam achando que isso é um jargão, mas não é. Nós estamos invocando a justiça de Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele representa para mim, e eu estou nele, por isso tudo que eu faço em nome dEle, tudo que eu prego em nome dEle, tudo que eu vivo em nome dEle, tudo é para Ele, tudo é dEle, porque Ele é o meu sumo sacerdote, me representa diante de Deus. Agora, sumo sacerdote do quê? O texto explica. Ele nos representa com base naquilo que confessamos. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Diga confissão. Confessar é aquilo que a gente fala. É o que você fala todo dia.
E Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ele apresenta diante de Deus aquilo que você fala. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: cuidado com o que você diz. Porque ele apresenta diante de Deus o que você vive falando. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E por isso nós precisamos nos desvincular um pouco da religião. Porque na religião nós nos esforçamos, cada um de nós, para dizer para Deus na oração aquilo que é certo. Mas aquilo que nós dizemos, que nós achamos certo, nem sempre é verdade. E Jesus, antes de mais nada, ele quer apresentar diante de Deus uma fé nele, mas que apresente uma realidade, que apresente uma verdade, que apresente um fato diante de Deus. E não uma cortina de fumaça, e não uma filosofia, e não uma ideia daquilo que nós falamos, aquilo que parece certo. Isso é religião. É eu me esforçando para dizer a coisa certa, esperando que Deus me abençoe, porque eu disse a coisa certa. Deus não vai me abençoar, porque eu disse a coisa certa. Deus vai me abençoar, porque Ele já me abençoou em Cristo. Diga para Ele: eu já sou um abençoado. Você já é um abençoado. O seu pecado não pode e não vai inibir a bênção de Deus sobre a sua vida. A não ser que você confesse só o seu fracasso. Porque aí o sumo sacerdote, ele só vai poder apresentar diante do Pai o fracasso da sua vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não melhoro, não tem jeito, não adianta, essa família não adianta, esse menino não resolve, e a gente só apresenta, só confessa o fracasso. Você até pode confessar o fracasso e dizer: Senhor, minha família está acabada, não há nada mais que eu possa fazer, por isso, por aquilo outro, e essa é a mais pura verdade. E Jesus, ele está abraçando você no momento que você está dizendo essas verdades para Ele. Mas quando você acabar de fazer a sua catarse, e de falar tudo aquilo que está no seu coração, toda a sua tristeza, toda a sua frustração, eu estou falando de família, mas poderia ser de saúde, de trabalho, da sua empresa, de outras coisas, de qualquer coisa. Quando você acabar de falar da sua frustração, agora você começa a falar para Ele das verdades da palavra dEle. Senhor, eu estou me sentindo assim. Mas no final você diz assim: mas eu creio em Cristo, eu estou nele. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu creio. Mateus 10, 32 diz assim: quem, pois, Jesus diz isso, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que confessa a palavra de Cristo com fé, o próprio Cristo vai pegar a palavra dele, vai levar para o Pai, e vai confessar, e vai dizer assim: esse é meu. Porque nós estamos nele. E quem está nele não afunda no mar da adversidade, porque ele sustenta, ele segura. Não estou dizendo que ele vai livrar você do mar, da tempestade, do problema, da crise, mas eu estou dizendo que ele vai estar com você. E no final, todo mundo pode perder, mas você não vai ser derrotado. É a palavra, eu creio. Agora eu não preciso me esforçar para levar uma confissão retórica diante de Deus. Eu só preciso falar aquilo que eu estou sentindo e falar aquilo que eu estou crendo. O Alessandro deu aqui testemunho dele. Magrelo, 70 quilos é o sonho de muita gente. Desde que não seja por causa de doença, né? Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Qual era a realidade? A realidade era de um IgA de 2000 e cacetada, de um câncer comendo os ossos dele. Mas a confissão não negava o fato de que havia uma doença, mas atestava a fé de que existe o crente, existe um curador, existe Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. E quando você vê isso,
O mesmo Deus que abençoa ele, que abençoa a mim, ele quer fazer a mesma coisa com você. Confesse a coisa certa, confesse a palavra certa, mas não a palavra certa porque você religiosamente quer dizer a coisa certa. Confesse porque você crê. Confesse porque você se vê um abençoado. E a bênção de Deus está sobre a sua vida. Eu acho que a gente tem um grande problema, que é um problema de comunicação. Quando nós confessamos a palavra com uma fé simples, livres de tentar convencer a Deus ou fazer média com Ele ou com os irmãos, Jesus como nosso representante, Ele confessa a nossa confissão diante de Deus. Por exemplo, Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21 diz assim: do fruto da boca, quem lê comigo? Eu sei que é quase meia-noite, mas dá para o irmão falar um pouquinho melhor, né? Vamos lá juntos? Para aí um pouquinho. O que é o fruto da boca? São a sua confissão. Então, do fruto da sua boca, o seu coração, que não é necessariamente o órgão físico, ele se farta. Do que produzem? 21. Aceite isso. Simples assim. Está bem claro. Eu não preciso explicar isso para você. Você atrai vida ou morte através daquilo que você fala. Palavras de vida atraem vida. Palavras de morte atraem morte. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele confessa diante de Deus aquilo que você confessa diante dos homens. Se você confessa Jesus e a sua palavra, Jesus confessará você mediante a palavra dele ao Pai. Se você confessa só a desgraça, se a sua palavra é completamente negativa, pejorativa, você não vê nada de bom em lugar nenhum, está sempre reclamando de tudo. Sabe qual é o pior pecado que acompanhava o povo de Israel durante a peregrinação do deserto? Não era a idolatria. Não era a feitiçaria. Não era nenhuma imoralidade sexual. Não era nenhuma desonra ou desrespeito a Moisés. Sabe qual era o grande pecado que fez Deus manter aquela gente lá durante aquele tempo todo? Murmuração. Repete. Murmuração. Deus mandava um maná, pão desprezível. Deus te abençoa, você não tem um coração grato. Se você não tem um coração grato, você não consegue reproduzir. E a sua boca vai falar o que está cheio do seu coração. E é só negativismo, é só problema. Isso é pensamento positivo. Não é. Isso é confissão da palavra. Mas mesmo se fosse pensamento positivo, não seria ruim, não. Entre pensar positivo e pensar negativo, irmão, é melhor você pensar positivo. Simples assim. Quem está comigo diz amém? Amém. Então, o nosso coração é terra boa e fica farto daquilo que nós falamos. Então, nós sabemos que existem mais de 7.000, quantas? Mais de 7.000 bênçãos, declarações, promessas na Bíblia. E nós continuamos fazendo declaração da coisa ruim, da maldição, do problema. Não vou me livrar dessas dívidas, não adianta nem tentar. Não consigo pagar o cartão, não consigo emagrecer, nunca vou ficar curado dessa doença. Fulano de tal não tem jeito. E a gente vai perpetuando essas coisas na nossa vida. Eu não sei, eu já mostrei para vocês. Por que janeiro chama janeiro? Porque existe um Deus, um demônio, que tem duas faces. E ele chama Janus. O nome dele é Janus. Depois você procura no Google aí, bota Janus, que você vai ver um bicho feio, que tem uma frente para cá e outra frente para lá. Qual a ideia disso? Do mês de janeiro, baseado em Janus, é que se perpetue as coisas do tempo passado no seu tempo futuro. E o que eu quero declarar sobre a sua vida hoje é um futuro de bênção, de glória, de prosperidade sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, os problemas do ano que está acabando, eles não vão entrar no ano que está começando. Nós vamos desmascarar Janus e vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Simples assim. Não tem nada mirabolante. Tenha só uma fé simples e acredite nisso.
Vou escandalizá-lo um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 7. Eu passei mensagem para vocês na lista de transmissão, acho que muitos receberam, espero que todos, e que leiam lá, né? Que você preparasse uma lista, uma relação de palavras de bênção que você espera receber no ano que vem. Por exemplo, eu tenho muita expectativa. Eu acabei de fazer minha oferta de primícia ali, mandei para o pastor Ricardo, para a conta pessoal dele, e assim, eu tenho muita expectativa no Instituto Betel Oportunidade. No braço que já funciona, do Betel Oportunidade, com os empresários, no declarar que, por exemplo, o ano que vem nós vamos fazer uma grande distribuição de ceias de Natal, de cestas de Natal, no final do ano. Por isso, na semana que vem, como o Jefinho falou, o pastor Jefferson falou, nós vamos trazer quilos, mas quilos é para nós. Cada empresário é desafiado a trazer uma cesta básica. Não vai trazer 1 quilo de sal, nem 1 quilo de farinha, não. Alguém diz para o Jean que ele é empresário. Farinha, não. Diz para ele aí, pô. Estão com medo dele? Uma cesta básica. No Betel Oportunidade, nós vamos desde da comida ao mendigo que não tem como cozinhar. A cesta básica é para quem não tem o que comer, mas tem casa para cozinhar. Nós vamos dar o anzol para que essas pessoas parem de ficar comendo quentinha da igreja e cesta básica. E aprendam profissão, aprendam a trabalhar, aprendam, se dediquem a isso, né, e cresçam e sejam profissionais, que talvez sejam até absorvidos pelos próprios empresários da igreja. Outros serão empresários, outros terão carreiras educacionais, educativas, carreiras, esqueci o nome do treco, vai estudar, cadeira acadêmica. E nós vamos ser uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Pessoas hoje vão ser curadas aqui enquanto eu estou falando. Entendeu? A dor que você estava sentindo, a enfermidade que você estava padecendo está indo embora. Deus está dando ideias para você. Ideias. Capacidade, te mostrando um concurso que você pode fazer, quem sabe essa será a sua área. Vai fazer um concurso público e vai trabalhar para o governo. Talvez uma ideia para montar uma empresa, algo que você saiba fazer. Às vezes uma empresa familiar, pessoas cozinham tão bem. Acho que o Levi vai abrir um restaurante de comida mexicana. Eu não sei se eles estão rindo porque é de deboche ou porque é verdade, né? Eu não sei, eu não conheço muito de comida mexicana. Mas disse que o cara cozinha mexicana. Deixa a Patrícia longe da cozinha. Deixa eu te dar uma ideia. É a promessa, é a palavra. Você precisa acreditar nisso. Você tem um celular aí? Então pega o seu celular, coloca na câmera e coloca essa câmera no reverso. Para servir como espelho. Para você olhar para essa cara bonita aí. Carinha de crente, né? Olha só, que sorrisinho de crente. Faz o que eu estou falando. Vai. Mesmo que você não acredite nela, eu quero dizer que Deus acredita nela. Por quê? Porque ela está debaixo daquela frase. Vocês são participantes da vocação celestial. Diga para essa pessoa que está na sua frente aí nessa tela, aí, diz assim, você é participante do chamado celestial. Agora eu vou mostrar para você qual é esse chamado. Meu Deus do céu. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, diga todas, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O mais importante desse versículo, celestiais em... Isso é bom demais. Às vezes a gente faz um voto para Deus de entregar oferta, de entregar primícia. Teve uma época que nós fizemos um trabalho, o pastor Nilton desafiou a igreja a entregar o dízimo da 2ª milha, que era dobrar para 20%,
E muita gente fez isso, muita gente prosperou naquela época. Mas quando nós transformamos uma atitude de fé em algo religioso, olha, por quê? Porque todas as bênçãos são nossas em Cristo, não naquilo que nós fazemos e naquilo que nós falamos. Diga todas as bênçãos. Porque Deus nos escolheu, versículo 4, nele, quem é nele? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos. Olha só, Deus te escolheu, repete comigo, Deus me escolheu antes da criação do mundo, em Cristo, para eu ser santo, irrepreensível. Você está pensando que Deus é maluco, porque você sabe que você não é nem santo nem irrepreensível, muito pelo contrário. Mas você está olhando para esse cara que você olhou no celular aí, e Deus está olhando lá no seu futuro, aquilo que você é em Cristo. Em Cristo você é santo, é irrepreensível, e todas, eu disse todas, fala todas as bênçãos são suas em Cristo. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Simples assim. Por que eu não recebo? Porque não acredita. Por que não acontece comigo? Porque você está cheio de culpa e com pouca fé. O pessoal vem dar testemunho aqui. Desculpa, irmãos, que vieram aqui, foi lindo. Mas você acha mesmo que eles merecem alguma coisa? Merece não. Mas em Cristo são abençoados. Qual o grande mérito? Crer em Cristo. Malaquias fala isso, né? E outra vez vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que crê e aquele que não crê. Simples assim. Recebe a palavra, irmão, com uma fé simples. Eu tenho 5 minutos para encerrar aqui. E nos últimos 10 minutos, antes de nós virarmos o ano, nós vamos simplesmente confessar, fazer uma confissão de fé. Vamos fazer isso em família, vamos fazer isso em célula, vamos fazer isso em grupo. Quem está sozinho se junta com alguém e nós vamos começar a confessar em fé aquilo que nós esperamos de Deus para 2024. Sabendo que a nossa confissão é levada a Deus pelo sumo sacerdote da nossa própria confissão, Jesus. Então, quando você confessar a palavra, a promessa, Jesus está levando para o Pai. O portal se abre e Janos cai. E Cristo vive na sua vida. Continuando. Então, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Já deu a perceber que é tudo em Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Diga assim, tudo é meu em Cristo. Gálatas 3, de 9 a 16, assim, aqueles que são da fé, tem alguém da fé aqui? São abençoados. Então quem é da fé é abençoado juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei, ou seja, pelos méritos próprios, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo, repete comigo, o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Mas, versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Existe uma tríplice maldição, diga assim, pobreza, doença, morte espiritual. Vire para quem está ao seu lado e diga, nada disso tem a ver com a sua vida. Você crê em Cristo? Você está nele? Se sim, isso não tem a ver com a sua vida. Recebe isso pela fé, acredita nisso. O que vai acontecer? Não sei, mas acredita. Deus vai curar a sua enfermidade, prosperar a sua vida. E você já está livre da morte eterna.
vai viver com Jesus para sempre no céu. Então Cristo nos redimiu da maldição da lei. Então isso não é utopia. Quando eu digo que nós somos uma igreja que não tem pobres e nem doentes, é porque está escrito aqui. Ele levou a maldição da doença, da enfermidade, da pobreza sobre ele. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos nele. Ele, saudável, se fez doente, enfermou para que nós pudéssemos ser curados. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Diga, em mim. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então repete comigo assim: a bênção de Abraão chegou a mim através da promessa do Espírito mediante a fé. Existe uma promessa do Espírito que ela é mediada pela fé. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, apresenta a nossa confissão diante de Deus. Coisa linda. Eu vivo nessa promessa. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas, diga promessas, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é Cristo. Diga, eu sou abençoado em Cristo. Dá um aplauso ao Senhor Jesus.